Lula está comemorando a redução de tarifas anunciada pelo governo americano. Carne, frutas, cafezinho estão na lista. Mas enquanto o governo fala em vitória da soberania, a verdade é outra. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história aqui, ó. Canal Gov. Vitória do Brasil em negociação com os Estados Unidos. Donald Trump anunciou a retirada das tarifas extras de 40% sobre carne, frutas, café e outros produtos exportados pelo Brasil. Para a Glaze, o anúncio é uma vitória do Brasil e uma derrota aos traidores da pátria. Aí é do canal oficial do governo, né? Aí o Lula todo pimpão falando da vitória da soberania nacional com a taxação reduzida dos produtos brasileiros. Dá uma olhadinha. Aqui no Salão do Automóvel, em São Paulo, no Anhembi. Estou indo para o aeroporto de Guarulhos, que eu vou embarcar com o Haddad para a África do Sul para participar do G20. E estou me despedindo do meu vice-presidente Geraldo Alckmin. E o que é importante é que os dois são meus negociadores com o governo americano para discutir o comércio entre Brasil e Estados Unidos. E eu acabo de receber uma notícia que me deixou feliz. Não é tudo que eu quero, não é tudo que o Brasil precisa, mas é uma coisa muito importante. Depois de um telefonema de meia hora com o presidente Trump, depois do encontro na Malásia, o presidente Trump acaba de anunciar de que vai começar a reduzir vários produtos brasileiros que foram taxados em 40%. Isso é um sinal muito importante para a relação civilizada que tem que ter Brasil e Estados Unidos. Portanto, eu acho, Haddad, eu acho algo que o Trump deu um bom sinal, então nós precisamos estar preparados, porque ele está convidado para vir no Brasil quando ele quiser, e eu espero ser convidado para ir a Washington para a gente poder zerar qualquer celeuma comercial, política entre Brasil e Estados Unidos. Com a palavra, o meu oficial. O presidente Lula sempre orientou diálogo e negociação. E depois da conversa do presidente Lula com o presidente Trump, abriu uma avenida aí de entendimento. E aí esses avanços significam emprego, desenvolvimento, mais comércio exterior. Presidente, eu acho que vai prevalecer o bom senso, porque o senhor é um homem do diálogo, o senhor tem muitas décadas aí de vida pública, interagiu com líderes do mundo inteiro, dos 5 continentes, e eu penso que com a sua habilidade, com a sua clareza, eu acho que vai prevalecer a amizade entre os dois povos. Os Estados Unidos de um lado, o Brasil do outro, significa uma amizade de mais de 2 séculos de parceria, que nós precisamos de mais investimento, tanto de empresas brasileiras lá, como de empresas norte-americanas aqui, porque a gente precisa de mais comércio, mais entendimento, mais integração. Nós estamos no mesmo continente e eu acredito que, pouco a pouco, é um segundo ou terceiro passo que está sendo dado, mas eu acho muito importante que isso vai sendo conquistado aos poucos até a gente zerar esse jogo e aí falar do que interessa. O que interessa não é esse tipo de sanção, de mal entendido, o que interessa é adensar as cadeias produtivas, é aproveitar os nossos minerais para produzir bateria aqui, produzir carro elétrico aqui, produzir energia limpa aqui, as nossas cadeias produtivas estarem integradas, o nosso comércio está integrado, a gente poder exportar mais, importar mais, e o senhor é craque nesse assunto. O senhor está abrindo muitos mercados no mundo e nós vamos reabrir o mercado americano para as empresas brasileiras. Eu só queria dizer ao presidente Trump o seguinte, eu vou lhe agradecer só parcialmente, porque eu vou agradecer totalmente quando tudo estiver acordado entre nós. Agora eu queria dizer uma coisa, presidente. Se em apenas 2 conversas nós já chegamos ao que chegamos hoje, acho que com 3 ou 4 conversas nós iremos fazer com que Brasil e Estados Unidos vivam em harmonia, politicamente e comercialmente. Obrigado pela decisão. Parabéns, presidente. Boa. Tudo bem. A narrativa sendo construída aí e divulgada pela mídia parceira do desgoverno, né? Aí o Lula no Salão do Automóvel falando que está muito feliz. E hoje eu estou feliz, porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros. A torcida, né? E essas coisas vão acontecer na medida em que a gente consiga galgar respeito das pessoas. Ninguém respeita quem não se respeita.
Você viu que o papo aí é a soberania, né? É porque ele peitou o Trump, por isso que o Trump reduziu as tarifas. Tá, eu sei disso. Metrópolis, olha lá. Tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil foi feito sob pressão para livrar Bolsonaro. Ordem de Trump reduz parte da tarifa de 40% criada sob argumento de proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro de caça às bruxas. Essa é a visão do Metrópolis, que é assim com o desgoverno. Metrópolis. Governistas alfinetam Eduardo Bolsonaro após Trump recuar no tarifaço. Lindbergh e Glaze chamaram o deputado de traidor da pátria após o governo dos Estados Unidos zerar as tarifas de 40% sobre produtos brasileiros. Aí a verdade, direto da América. Para baratear preços ao consumidor americano, Trump anuncia a remoção de tarifas comerciais de 40% sobre carne, café e alguns outros produtos do Brasil. É uma questão interna. Trump, para reduzir a inflação, reduziu as tarifas, porque esses produtos estavam jogando a inflação para cima nos Estados Unidos e diminuindo o poder de consumo dos americanos. Com eleições aí na frente, Trump agiu rápido para sanar esse problema. Vou te mostrar o Lourival Santana, da CNN Brasil, explicando isso tintim por tintim. Boa noite. Boa noite. Segundo a minha apuração, a aproximação entre Trump e Lula é consequência do desejo do presidente Trump de encontrar uma explicação para ele recuar da estratégia das tarifas, que teve uma consequência negativa, tanto do ponto de vista econômico, quanto, consequentemente, do ponto de vista político, naquelas eleições estaduais no início de novembro, em que começou uma espécie de rebelião dentro do Partido Republicano e até mesmo do movimento do presidente Trump, o Faça América Grande de Novo. Ele, há 10 dias, teve uma reunião com Scott Bessent, secretário do Tesouro, e Jameson Greer, representante do Comércio, e ordenou que fossem retiradas as tarifas sobre o Brasil desses produtos que estão pressionando a inflação, porque os Estados Unidos ou não produzem, como é o caso do café, ou não produzem o suficiente, como é o caso da carne e do suco de laranja. E então ele cita as negociações com o presidente, a conversa com o presidente Lula, não porque essa conversa teve um resultado ou uma influência sobre a decisão dele, que é uma decisão unilateral e baseada em questões econômicas e políticas internas, mas para dar uma explicação para que não pareça que ele esteja recuando. O Trump não gosta desse estigma que foi colocado sobre ele, de que ele sempre recua, sempre volta atrás. Ele não gosta de reconhecer erros, ele não reconhece erros. Então, a aproximação com Lula e a citação dessa aproximação na carta são expedientes usados pelo presidente Trump para justificar o recuo, porque se trata simplesmente disso. As tarifas não estão dando certo em relação a esses produtos. Então, foi uma decisão unilateral. Não há negociação ainda entre Brasil e Estados Unidos. Não há negociação comercial. Houve uma conversa inicial, uma conversa política entre Marco Rubio e Mauro Vieira, mas o Trump, então, cria uma cortina de fumaça, remetendo ao dia 13 de novembro, que é o dia dessa conversa, para dar a impressão de que ele já obteve concessões do Brasil, para mostrar que a estratégia dele funciona. Mas quais são essas concessões? Não existem concessões do Brasil porque não existe negociação comercial. Então é uma forma dele de se blindar, e é claro que o governo brasileiro embarca nisso porque é bom tanto para o Trump quanto para o Lula. Você viu, né? Tudo narrativa. É mais uma narrativa sendo construída pelo governo Lula e divulgado maciçamente pela mídia companheira. Aí não dá, né? CNN Brasil. Lula tenta capitalizar recuo dos Estados Unidos motivado por inflação.
diz Figueiredo. Olha, essa história aqui é bem interessante. Essa repórter estava ali na Casa Branca esperando, já tinha terminado já o seu trabalho, quando de repente aparece Donald Trump na sala de imprensa e trocou algumas palavrinhas com ela e deixou uma coisa no ar aí, dá uma olhadinha. A essa hora, né, depois de tanto trabalhar, a gente estava ali conversando, ela estava meio trabalhando, meio conversando ali, dando risada, abre a porta, aparece ninguém mais, ninguém menos do que o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A minha primeira reação, "Hi, Mr. President." Me levantei, fui em direção a ele, né, para cumprimentar, e ele disse, vocês estão cobrindo grandes histórias, né, big stories hoje? Eu disse, sim, I'm Brazilian, né, falei, sou brasileira, então sim, big news today, e tudo isso foi muito rápido. Ele disse, well, the big one tomorrow, ou seja, a grande notícia amanhã, e claro que eu queria saber mais, né, eu disse, Mr. President, que grande notícia, o que vai acontecer amanhã? Ele disse, eu tenho que ir, boa noite, fechou a porta, se retirou, não respondeu a mais perguntas, e eu fiquei aqui, né, tendo a certeza de que foi o acontecimento mais inusitado da minha carreira até agora e me perguntando qual é essa grande notícia de amanhã. Estamos ansiosos por essa grande notícia que o presidente americano Donald Trump divulgará hoje. Revista Isto É. Estou feliz, diz Lula sobre decisão de Trump de reduzir tarifas do Brasil. Lula, está feliz porque está tentando emplacar aí mais uma narrativa. Mas eu acho que essa daí não cola nem na bolha. Obrigado por assistir o vídeo até o final.